Pronto, essa foi a atividade que eu passei para vocês. Espero que vocês estejam com a atividade em mãos para que eu possa ler e vocês acompanharem a leitura e automaticamente a gente possa calcular as probabilidades que vão estar inseridas nessa questão. Eu vou deixar de apresentar. Minha primeira questão, o enunciado dizia assim: um saco contém 20 fichas idênticas. Nas cores, 6 pretas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pretas. 5 fichas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vermelhas. Aí diz 4 azuis. 1, 2, 3, 4. 4 azuis. 3 verdes. Ó, 1, 2, 3 verdes. E 2 rosas. Tá vendo aqui? 1, 2. Então, ó, eu coloquei nessa urna, estou tirando a amarela, porque quando eu coloco a amarela, ela deixa de ser 20, passa a ser 21. E no enunciado tem 20 fichas. Então, é por isso que eu estou tirando a amarela. A gente não vai fazer a probabilidade da amarela. Aí ele diz o seguinte: tem essas fichas, são todas idênticas, está dentro desse saco. Aí ele pergunta o seguinte: qual a probabilidade de quando eu tirar uma ficha aqui, ela ser preta? Ou então, ela ser vermelha? Ou então ser verde? Ou ser azul? Então, é essa probabilidade que a gente vai calcular. Certo? Ora, como nesse saco eu tenho 20 fichas, meu espaço amostral, N, né? N significa a quantidade de elementos. Você sabe que no saco, eu tenho um saco e eu tenho 6 fichas pretas, eu tenho 5 vermelhas, eu tenho 4 azul, eu tenho 3 verdes, eu tenho 2 rosas. Então, ó, somando aqui, ó, 5, com mais 5, 10, 20. Tá vendo por que eu tirei a amarela? 20 fichas. Por isso que eu tirei a amarela. Então, meu espaço amostral são de 20 fichas. Aí ele diz o seguinte: qual é a probabilidade de eu tirar uma cor azul? A probabilidade de ser azul. Aí eu digo assim, ó, vai ser N de azul dividido por N de S. Quantas azuis eu tenho? 4. Então, a minha probabilidade de tirar uma ficha azul vai ser 4 sobre 20. 4, a quantidade de fichas que está dentro desse saco. E 20, a quantidade total de fichas. Ela azul, vermelha, verde, rosas, todas elas juntas. Agora, eu tenho essa fração. Na minha prova, né, seja ela de um concurso ou mesmo da escola, eu posso ter isso aqui como resposta, 4 sobre 20. Mas eu também poderia ter uma fração simplificada. Eu posso simplificar por 2 e simplificar por 2. Então, seria 4 dividido por 2 dá 2. E 20 dividido por 2 dá 10. Eu poderia ter esse resultado. Poderia ter outro? Poderia. Eu poderia também dividir aqui por 2 e aqui por 2. Dividir por 2 e dividir por 2 e ter como resultado 1/5. Então,
Todas essas frações podem ser resposta? Pode. Mas ele também pode dizer o seguinte: eu quero o valor em um número decimal. Então, quem seria esse valor decimal? Seria com vírgula. Então, a probabilidade da minha ficha azul pode ser quanto? Quanto é 1 dividido por 5? 1 dividido por 5. Vocês estão vendo aqui? Ou faço mais embaixo? 1 dividido por 5. Vai dar 0 e aqui é 0. 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu posso ter o resultado 0,2. Isto aqui é o meu resultado em números decimais. Mas eu posso ter um outro resultado? Pode. Ele pode pedir de forma percentual. E como seria de forma percentual? É eu pegar esse 0,2 e multiplicar por 100. De forma percentual, eu ia fazer 0,2 vezes 100. Quando eu multiplico por 100, eu corro duas casas decimais. Eu tenho 0 aqui e 0 aqui. Eu tenho 2 zeros. Então, eu pego este número aqui e desloco duas casas decimais. Certo? Então, eu desloco ele, o 2 e mais uma casa. Então, eu fico com 20%. Este é o meu valor. 20%. Ele pode querer em forma de fração, seja ela dessa forma ou irredutível. Ele pode querer ele em um número decimal, pode ser a solução, e ele pode querer em forma percentual, porcentagem. Qual é a porcentagem de eu pegar a minha mão aqui, lançar e tirar uma ficha de cor azul? Eu tenho 20% de chance de tirar uma ficha de cor azul, porque eu só tenho 4 fichinhas azuis. Essa é a nossa porcentagem para a letra A, que foi justamente qual é a probabilidade de eu tirar uma ficha agora de cor verde. Vou apagar. Mais uma vez, eu tenho na minha urna a mesma quantidade de fichas. E eu quero agora tirar dentro desta sacola uma ficha na cor verde. Qual é a probabilidade de eu mexer aqui o saco e tirar uma ficha na cor verde? Qual será esta probabilidade? Então, o que é que eu sei? Eu sei que eu tenho quantas fichas verdes? 3. Eu tenho 3 fichas verdes. Então, a probabilidade de eu tirar uma ficha verde vai ser N de verde sobre N de S. Quantas verdes eu tenho? Probabilidade das verdes vai ser verdes 3 dividido pelo total. Eu tenho 3 dividido por 20. Pode ser essa resposta? Pode. Pode ser também ela em forma decimal. 3 dividido por 20. Eu coloco um 0 aqui e um 0 aqui. Porque eu não posso dividir o 3 por 20, né? Então, eu coloquei um 0 e um 0 uma vírgula. Agora é só eliminar. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 3, 1. Botou o 0 aqui. Dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, isso aqui deu 0,15. 0,15 é o meu valor em forma decimal. Agora, eu quero saber a porcentagem. É o que a gente faz toda vez que está trabalhando com regra de 3 para calcular a porcentagem. Então, 0,15 vezes 100. Duas casas decimais. Essa vírgula, ela vai deslocar o 1 e o 5. Vai ficar 15. 15%. Não é? Porque quando eu pego 15 e divido por 100,
Eu desloco duas casas decimais, ó. Boto 15 e desloco uma casa, duas. Neste sentido. Indo e voltando. Então, é de grande importância a gente saber disso. Cálculos auxiliares. Certo? No nosso segundo quesito, nós temos a seguinte. Sorteando-se um número de 1 a 20, qual a probabilidade que esse número seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 4? Olha só. Eu tenho dentro de uma sacola, como a gente colocou aqui, os números de 1 a 20. Então, no meu espaço amostral, são 20 elementos. Agora, eu quero saber quais são desses 20 elementos, quais são múltiplos de 2. Eu vou colocar o espaço amostral aqui. Meu espaço amostral, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Esse é meu espaço amostral. Então, N do meu espaço amostral são 20 elementos. Agora, ele quer saber quais são desses elementos que são múltiplos de 2. Quando eu trabalho com múltiplos de 2, eu estou trabalhando com a tabuada de 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Então, ó, os múltiplos N, né? Os múltiplos de 2 serão 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quantos elementos eu tenho nos múltiplos de 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 elementos. Agora, ele quer saber quais são os múltiplos de 4. Se ele está trabalhando com os múltiplos de 4, eu estou querendo saber na tabuada de 4. Então, ó, os múltiplos de 4. 4, 8, não é isso? 4 vezes 1, 16. E agora, 20. N dos múltiplos de 4 são quanto? 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Agora, eu preciso saber quem são os elementos que tanto são múltiplos de 4, como são de 2 ao mesmo tempo. Porque esse é os elementos do conjunto, ó. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B. Essa região aqui é A interseção B. São os números que são múltiplos de 2 e de 4 ao mesmo tempo. Aqui é os múltiplos de 2. E aqui são os múltiplos de 4. Isso aqui só é interseção. Quem são os múltiplos de interseção 2 com 4? Todos que são de 4 pertencem a 2. Significa dizer o quê? Que este conjunto aqui, ele é assim, ó, a representação dele é assim, ó, o conjunto A e o conjunto B está aqui dentro. Ele é um subconjunto do conjunto A. No caso, ele é um subconjunto do conjunto múltiplos de 2. Então, lembra como a gente colocou na aula? Se vocês assistiram a aula, vocês viram que eu coloquei que a probabilidade da união, né, de A com B, seria quem? A probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. Então, ó, eu quero a probabilidade da união, eu tenho quantos elementos? 10. Quantos elementos de B? No caso, múltiplo de 4. 5. E quantos pertencem à interseção?
também a interseção, a quantidade de múltiplos de interseção de 4 com 2 são 5, menos 5. A gente precisa entender o seguinte, eu esqueci de colocar aqui, ó, sobre 20, né, que a probabilidade é sobre 20. Aqui eu só encontrei a situação. A probabilidade é 10 sobre 20, 5 sobre 20 e 5 sobre 20. Por quê? Porque essa situação que eu coloquei é uma situação onde o conjunto B está dentro do conjunto A. Mas se você tiver uma situação em que isso não ocorre, você não vai conseguir ver com tanta facilidade que você viu agora. É importante que você entenda esse mecanismo. Você pode até, depois que você entender, você fazer logo direto, já que você viu. Não tem problema. Agora, o que é importante é que você entenda quais são as etapas, porque se você conhece as etapas, então você tem condições melhor de entender qualquer problema, desde que, mesmo se ele acontecer desta forma ou dessa, porque isso pode acontecer. Pode até acontecer onde os dois conjuntos são disjuntos. Eu coloquei situações como essa, que eles não têm elementos comuns. Na nossa aula, lá que está no Classroom, nós temos essa situação. Por isso que eu coloquei como atividade, porque eu expliquei lá e agora eu estou pedindo aqui. Certo. Aí é por isso que eu estou fazendo a questão para tirar as dúvidas daquilo que você já estudou, já fez. Então, o que é que você observa? Que eu tenho a probabilidade de A união B é 10 sobre 20, mais 5 sobre 20, e menos 5 sobre 20. Por que esse 20? A gente não viu que para calcular a probabilidade é o espaço, o evento dividido pelo espaço amostral? Então, quantos elementos no espaço amostral? Aqui eu calculei a probabilidade, ó, de 2 seria quanto? 10 sobre 20. A probabilidade daqui, de 4, seria 5 sobre 20. E a probabilidade da interseção, de 4 interseção com 2, seria também 5 sobre 20. A interseção dos elementos é igualzinho ao conjunto B. Então, ó, quando eu coloco conjunto A e coloco conjunto B, eu coloquei o conjunto A, o B estava dentro dele. Depois eu coloquei o conjunto B, que também estava dentro. Então, eu preciso tirar uma vez. Aí, o que é que ficou? A probabilidade de A união com B seria igual a 10 sobre 20, que equivale a 1 meio, ou 0,5. Se eu for multiplicar 0,5 por 100, eu tenho 50%. Então, essa é a minha porcentagem. Eu tenho 50% de tirar um número. Quando eu falo da união, eu estou dizendo o seguinte: eu estou com essa sacola e eu tenho aqui 20 fichas, todas iguais, né? Todas iguais, que ele disse, 20 fichas todas iguais. Quando eu tiro aqui, qual a probabilidade de eu tirar um número múltiplo de 2, múltiplo de 4? Eu tenho quantos por cento? Eu tenho 50% de tirar. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: eu posso tirar um número que é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 4. Por exemplo, eu posso tirar 6. 6 é múltiplo de 4? Não. Faz parte de quando eu pego aqui e tiro. Agora, eu posso tirar um número que é múltiplo de 4. Eu posso também tirar um número que é múltiplo de 2 e de 4 ao mesmo tempo. Posso. E posso tirar um número que não é nem múltiplo de 2 nem de 4, que é justamente os outros 50%. Quais são os números que não são múltiplo de 2 nem de 4? O 1, o 3, o 7, o 9, o 11, o 13, o 14. Não, o 14 não, o 14 está dentro dos dois. Né? O 15, o 17, o 19. Esses são os números que não são nem múltiplos de 2, nem são múltiplos de 4. Se você observar, tem 10 números. Eu tenho 10 números múltiplos de 2 e tenho 10 números que não são múltiplos de 2. Então, eu tenho 50%
de tirar números múltiplos de 2 e de 4, porque os conjuntos dos números múltiplos de 4 estão dentro dos múltiplos de 2, então, faz parte de são 5 desses 10, e os múltiplos, e os números que não são múltiplos de 2, são os outros, que também têm a mesma quantidade. Por isso que deu 50%. Toda vez vai acontecer isso? Não. Se eu colocasse agora 30 elementos, se eu colocasse 40 elementos, se eu colocasse 100 elementos, como é que eu iria fazer? Por isso que é necessário você entender essa situação. Quando eu calculo a probabilidade da união acontecer, eu tenho que fazer a probabilidade de A acontecer, que foi 10 sobre 20, a probabilidade de B acontecer, que é 5 sobre 20, e a probabilidade da interseção acontecer. Então, uma questão da PUC, ele diz o seguinte: a probabilidade de um dos 100 números, de 1 a 100, ser múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo. O que é que ele quer nessa situação? Ele quer aqui a interseção. Ele não está pedindo a união, ele está pedindo a interseção. Então, como é que eu faço para encontrar a probabilidade da interseção? Meu espaço amostral, N do espaço amostral é 100. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 100. Eu tenho 100 números no meu espaço amostral. Dentro desses 100, ele quer saber, primeiro, quantos são múltiplos de 6. N múltiplos de 6. Quantos são múltiplos de 6? Para que... Quantos são múltiplos de 6? O que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar a minha quantidade, 100, e dividir por 6. Quando eu pego 100 e divido por 6, eu tenho quanto? Aproximadamente. Isso aqui não é um valor exato, é um valor aproximado. Eu tenho 16. Então, significa dizer que eu tenho... Por que é aproximado? Sabe por quê, gente? Porque vai dar vírgula. Então, esse vírgula é porque ele já não pertence, né? Eu só pego só a parte inteira. Eu estou pegando 100 aqui, e dividindo por 6. Aí vai dar 1, 1 vezes 6 dá 6, para 10, 4, Aí agora eu coloco 6. 6 vezes 6, 36. Para 44. Então, vai dar 6, 6, 6. Então, essa parte decimal, ela não conta. Eu só pego só a parte inteira. Então, por isso que eu estou dizendo que essa divisão é aproximadamente 16. Porque eu sei que vai ter uma parte decimal. Então, são 16 números que são múltiplos de 6. Agora, eu preciso saber quantos números são múltiplos de quanto? Múltiplos de 10. Então, eu vou fazer 100 dividido por 10. Aí dá quanto? Dá 10. Este aqui são a quantidade dos múltiplos de 6 e a quantidade dos múltiplos de 10. Aí você diz assim: ora, eu preciso saber quantos números que são múltiplos de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Primeiro, eu preciso saber qual o menor múltiplo comum de 6 e de 10. Porque eu estou trabalhando com múltiplos. Como é que eu faço? Lembra que a gente estudou MMC? Olha a importância desse conteúdo. Eu preciso encontrar o MMC de quem? De 6 e de 10. De 6 e de 10. Por quê? Porque eu vou saber qual é o menor múltiplo comum de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Então, eu tiro dividido por 2 dá 3, dá 5. Por 3 dá 1, e aqui repete 5. Por 5 dá 1 e 1. Multiplicando, 5 vezes 3, 15.
15 vezes 2, 30. Esse 30 aqui é o menor múltiplo comum de 6 e 10. 30 é um número que é múltiplo de 6 e é múltiplo de 10. É o primeiro que aparece. Se eu tivesse colocado aqui todos os múltiplos de 6 e todos os múltiplos de 10, o primeiro que seria múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo seria o 30. Agora eu sei que é de 30 em 30 que eu vou encontrar um outro múltiplo. Então, ó, o múltiplo, que é a interseção de 6 com 10, vai ser quem? O primeiro é 30. O outro vai ser quanto? 60. E o outro será quanto? 90. Porque se passar disso de 90, já passou de 100. Então, eu tenho quantos múltiplos da interseção? 3. 1, 2, 3. Então, a minha probabilidade do múltiplo, né, comum, que eu quero a interseção, vai ser N disso dividido pelo total. Então, vai ser, vou colocar aqui a fórmula, N de S interseção 10 sobre N de S. Então, vai ser quanto? 3 sobre 100. Que, no caso, será 0,03. 0,03 vezes 100, corre duas casas decimais, 3%. Questão da PUC do Rio de 2007. Letra B é a nossa resposta. E é uma questão fácil. Você poderia fazer de outra maneira? Pode. Utilizar o método que eu fiz na questão anterior. Você coloca todos os múltiplos de 6, depois você coloca até chegar a 100, né? Antes de 100. Depois você coloca todos os múltiplos de 10 até chegar a 100. Você vai verificar quais são os múltiplos comuns. Você vai observar que o primeiro múltiplo comum realmente é 30. E só tem múltiplo comum 30, 60 e 90, então são 3. E depois você calcula a probabilidade sem problema nenhum. É uma questão que você pode fazer desta maneira, rápida, ou você pode utilizar o que a gente fez na questão anterior. Em uma urna existem bolas numeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se tirar uma bola com os números nas seguintes condições. Eu quero um número par. Então, eu tenho minha urna, né? Eu tenho uma urna aqui, ó. Aqui está a minha urna. E eu tenho bolas. Quantas bolas eu tenho? Eu tenho 15 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho 15 bolas aqui dentro. Agora, dentre essas 15 bolas, qual é a probabilidade de eu botar a minha mão aqui dentro e tirar uma bola par? Ora, N de S, eu já sei que é 15. Eu preciso saber quem é N do par. Quem é par? De 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7. Então, a probabilidade de ser par será quem? N de par dividido por N de S. Então, ó, de par, tá vendo como é fácil? Se você observar, você tem 7 sobre 15. Poderia encontrar um valor decimal? Pode. Isso vai dar aproximadamente 0,46. E se você multiplicar por 100, você tem 46%. E qual a probabilidade desse número ser primo? Quais são os números primos? Aqui é o par.
Agora, vamos ver primo. Quais são os números primos? Lembra que a gente estudou também números primos? O que são números primos? São números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Aí esses são números primos. Então, qual é o primeiro número primo? O 2. E o 2 é o único número primo que é par. O outro número primo, 3, 5, 7. Depois de 7, 11, 13. Só, né? Só tem esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números primos. Então, a probabilidade de ser primo é 6 sobre 15. A probabilidade de acontecer agora o número primo será esse. Eu posso simplificar? Posso. Dividir por 3 e dividir por 3. Eu posso ter como resultado 2 quintos. Ou então, em forma de dividindo isso aqui, é 0,4. Ou seja, 40%. Eu também coloquei assim, primo ou par. Ou é união. E para eu calcular a união, eu preciso saber quem é a interseção. Olhando para cá, para esses dois conjuntos ó, que eu coloquei aqui, eu posso saber quem é a quantidade da interseção. A interseção de par e primo são quantos? O 2. E tem mais algum? Não, só tem o 2. O 2 é o único número que é primo e par ao mesmo tempo dentro desses 15 números. Então, quantos elementos eu tenho? Aqui eu boto 2, né? Eu coloco, quem é N disso aqui? É 1, né? Quando eu quero saber a união, eu preciso saber a probabilidade de A, no caso de ser par, a probabilidade de ser primo e a probabilidade da interseção. Então, a probabilidade que eu agora vou encontrar é quem? Da união. Vou apagar aqui, que vocês já tiraram o print, vocês já sabem mais ou menos o que é. Então, ó, na letra C eu pedi da união. Probabilidade de par ou primo. Quando eu digo par ou primo, eu estou falando da união. Quer dizer, qual é a probabilidade de eu botar minha mão na urna e tirar um número par? Ou tirar um número primo? Porque tem números que não são nem primo nem par. Quais são? O 9. O 9 nem é primo e nem é par. Eu tenho, por exemplo, o número 15. 15 nem é primo e nem é par. Então, qual a probabilidade de eu colocar a mão nessa urna e tirar um número primo ou par? Então, eu vou fazer justamente quem? A probabilidade de par mais a probabilidade do primo menos a probabilidade da interseção do par interprimo. Então, ó, a probabilidade de par união com primo vai ser a probabilidade de par foi quanto que a gente viu? Mais de primo foi 6 sobre 15. Não foi a quantidade aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro tinha 7. E a interseção, eu tenho apenas um número, menos 1 sobre 15. Então, a probabilidade de primo união com par vai ser denominadores iguais, repete o denominador, olha só, soma de fração ou subtração de fração com denominadores iguais. Mais uma vez, o conteúdo que a gente estudou nas aulas presenciais. 7 mais 6 menos 1. Dá quanto essa soma? 7 mais 6, 13. Menos 1, 12. 12 sobre 15. Posso simplificar? Posso, por 3.
vai dar 4/5. E 4/5, se eu quisesse colocar em forma de percentual, eu teria quanto? 0,8. Né? Se quiser, divide. 4 dividido por 5. 0, bota um 0 aqui, vai dar 8. Ó. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. 0,8. Se eu quiser saber porcentagem, isso aqui é a forma decimal. Se eu quiser saber porcentagem, eu multiplico ele por 100. Quando eu multiplico ele por 100, eu desloco duas casas decimais. Então, eu digo 80% é o percentual que eu tenho de quando eu coloco a mão dentro desta urna, tirar um número par ou primo. 20% eu tiro o 9, eu posso tirar 9, o que nem é pai nem é primo, né? Que é 9, 14, não, 14 não, 14 é par. O 9, o 15, o próprio 15, o 5, pronto. O 1, o próprio 1, o 5, o 9, o 15, pronto. São esses números que eu tenho a possibilidade, a porcentagem de contar como 20%. Eu tenho um dado. O dado, as faces dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem 6 faces. E eu numero de 1 a 6. Quando eu lanço um dado, eu só posso ter 6 resultados. Mas quando eu lanço 2 dados, a quantidade de resultados que eu posso obter são bem maiores. Quando eu lanço um dado, veja só, para quem... Quando eu tenho um dado, tenho 2 dados. Deixa eu ver. Eu tenho 2 dados aqui, pequenininhos. Olha só. Não sei se dá para vocês verem esses meus dados aqui. Eu tenho dados maiores, é porque eu não estou encontrando. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho esses 2 dados. Um dado verde e um dado vermelho. Tá vendo? Esses 2. Quando eu pego esses dados e lanço, então, pode ser que no dado verde aconteça o número 1. E no dado vermelho também o número 1. Ou então, 1 e 2. Então, aqui, ó, verdes e vermelho. Né? O primeiro é verde e o segundo é vermelho. Então, ó, pode acontecer isso. Ó. O máximo que pode acontecer é o verde ser 1 e o vermelho ter alterado. Dá 8, 3, 4, também posso ter 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e 2, 6. E assim ele vai crescendo. Até aqui ser 3. Até aqui, ó, 3, 6. Aqui ser 4, 1. E aqui ser 4, 6. Né? Porque aqui no meio tem os outros. 5, 1. E 5, 6. E aqui, ó, 6, 1. E depois 6, 6. Então, quantos resultados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6 vai dar 36 maneiras distintas de quando eu lançar esse dado ocorrer face voltada para cima um número que corresponde ao dado verde e o outro que corresponde ao dado vermelho. Tenho 6 possibilidades. Isto aqui é o meu espaço amostral quando eu lanço 2 dados. Então, ó, S, eu vou apagar aqui. Vocês já entenderam. N de S é igual a 36 no meu espaço amostral. Agora ele diz o seguinte, eu quero que a soma das faces dê um número 6. Como é que pode dar 6? Ó, face 6. Face 6. A soma, né? Face soma 6. O que é que pode acontecer? O primeiro dado pode sair 4 e o segundo 2. Ou então 2 e 4.
porque eu tenho dois dados, o vermelho e o verde. Se o verde saiu 4, o vermelho saiu 2. Ou o verde saiu 2 e o vermelho 4. Eu também posso ter o seguinte, eu posso ter 3 e 3. 3 e 3 também vai dar soma 6. Posso também ter como 1 e 5. O dado verde ser 1 e o dado vermelho ser 6. Ou o dado verde ser 5 e o dado vermelho ser 1. A soma vai dar 6. Tem outras possibilidades? Não, só tem essa. Então, quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha probabilidade para que este evento ocorra será essa quantidade, N de soma, né? Soma 6. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Então, eu tenho 5 sobre 36. Essa é a minha resposta em relação a essa situação. E se eu fosse dividir, seria 0,138888. Se eu multiplico por 100, eu corro duas casas decimais, 13,8%. Ou 88, se você quiser. 13,88% ao lançar dois dados, a probabilidade de sair soma 6. Existem outras somas? Existe. Eu posso encontrar soma 10, soma 5, né? O máximo de soma, 12, porque eu só posso sair 6 num dado e 6 no outro. Então, eu posso ter soma... E posso ter soma 1? Não. Não posso ter soma 1, porque a menor face é 1. Então, quando os dois dados saírem 1 e 1, a soma é 2. E a soma 12 é o máximo. Então, entre 2 e 12, nós temos todas essas possibilidades que a gente pode fazer, calcular como exercício e exercitar o nosso conhecimento em probabilidade. Num jogo de lipa, sorteia-se um número entre 1 e 600. Cada número possui a mesma probabilidade. A regra do jogo é: se o número sorteado for múltiplo de 6, então o jogador ganha uma bola branca. E se o número sorteado for múltiplo de 10, então o jogador ganha uma bola preta. A pergunta foi: qual é a probabilidade do jogador não ganhar bola nenhuma? Então, ele quer a que não ganha. O meu espaço amostral é 600. Eu quero saber quantos são múltiplos de 6. Então, ó, múltiplos de 6. Eu quero a quantidade, N, né, de múltiplos de 6. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 600 e vou dividir por 6. Dá quanto? 100. Essa é a minha quantidade. Quem é a probabilidade disso aqui? Dos múltiplos de 6. Quem é a minha probabilidade? Será quanto? 100 sobre o todo, né? Então, 100 números que são múltiplos de 6, e o todo não é 600, então você dá 600 sobre 600. Esta é a minha probabilidade de 6. Agora, quem são os números que são múltiplos de 10? A quantidade. Aqui eu estou calculando a quantidade. Aqui eu estou calculando a probabilidade. Quantidade. Eu pego 600 e divido por 10. Eu tenho quanto? 60. Qual é a probabilidade dos múltiplos de 10? Ora, 60 sobre quanto? 600. Eu posso simplificar esse resultado? Posso. Eu posso dizer que é 1 sobre 6. E aqui eu posso dizer que é 1 sobre 10. Agora, eu preciso saber quem são a quantidade dos múltiplos da interseção. E como é que eu faço isso? Como foi que a gente fez da outra vez? A gente encontrou o MMC
de 6 e de 10. Então, ó, vou calcular aqui o MMC. MMC de 6 e de 10. Por 2 dá 3, dá 5, por 3 dá 1 e dá 5, por 5 dá 1 e dá 1, deu 30. 30 é justamente o que a gente estava querendo encontrar. 30 é a quantidade. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 30, vou dividir por 600 para ter a quantidade. Ó, N de 600, não é isso? Da interseção. Múltiplo de 6, interseção com os múltiplos de 10, vai ser 600, no caso, 600 dividido por 30. Eu tenho quanto? 20. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela fórmula. Probabilidade da união. Lembra? Eu vou colocar só a união aqui. Aí eu coloco. Probabilidade daqui vai ser. Sim, esqueci de fazer a probabilidade. Probabilidade desse número aqui, ó, da interseção vai ser 20, né, que a gente colocou aqui, ó, sobre 600. Que vai me dar como resultado, né, esse valor. 1 sobre 30. Agora eu vou colocar a união. Múltiplos de 6, a probabilidade do múltiplo de 6, 1 sexto, mais a probabilidade do 10, 1 sobre 10, menos a probabilidade da interseção, que é 1 sobre 30. Fazendo o MMC. Olha só, soma de fração com denominadores diferentes. Quem seria o MMC de 6, 10 e 30? É o próprio 30, né? Porque você observa que 30 é múltiplo de 10 e 30 também é múltiplo de 6. Então, 30 é múltiplo com 1. Não é o MMC, né? Então, aqui vai dar 5, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Esse resultado aqui que eu estou obtendo é 5 mais 3 dá 8 e 8 menos 1 dá 7. 7 sobre 30. Este resultado aqui, gente, é as possibilidades de ocorrer. Eu quero que não ocorra. Eu quero saber quem ficou fora. Então, quem ficou fora, eu calculo da seguinte maneira. É 1 sobre 7 sobre 30. Porque 1 é como se eu tivesse com 100%. Né? Então, eu vou tirar de 1, eu vou tirar 7 sobre 30. Porque o 1 é o todo. Né? Quando eu tenho 100%, eu tenho 100 sobre 100. 100 sobre 100 vai dar 1, né? Então, eu vou tirar do todo. Porque eu estava calculando aqui no todo. Então, ó, 30 vezes 1, 30. Menos 7, 23. 23 sobre 30. 23 sobre 30 é a nossa resposta. Então, essa seria a probabilidade de você colocar a mão nesta urna e não tirar um número que nem é múltiplo de 6, nem múltiplo de 10, dos 600 números que possui dentro desta urna. Pronto, gente. Resolvemos as 6 questões. Bem, gente, agora a gente finda por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês resolvam a nossa atividade. Não deixe de resolver. Então, muito obrigado, beijo e até a próxima.